E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo aí com vocês. Mais uma vez aí, muito obrigado pela sua presença. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma videoaula no canal. Hoje vamos dar sequência aí à nossa playlist de lógica de programação, falando especificamente da nossa função input. Lembrando aí que essa função input, ela é muito simples, extremamente simples, aliás, porém requer alguns cuidados especiais. Então o intuito dessa aula é apresentar aí para quem não teve contato ainda com essa função ou para quem já teve contato, é expor exatamente o que é esses cuidados especiais, o que são esses cuidados especiais. Então vamos lá para o nosso ambiente do Jupyter Notebook e colocar a mão na massa. Te vejo lá. Fala pessoal, então bem-vindo novamente a todos vocês aí ao ambiente do Jupyter Notebook. Vamos dar aí início ao tema da aula de hoje falando da função input em Python. E aqui nós temos uma breve descrição, um contexto para dar aí um conceito mais robusto possível para vocês, né? De maneira direta, qual que é a finalidade da função input? Então a função input, ela é muito utilizada quando nós precisamos interagir com o usuário, né? Com a pessoa que está acessando o seu sistema. E quando nós interagimos com ele, normalmente nós interagimos para coletar informações, para solicitar informações para ele. E no momento que ele imputa esses dados, fornece esses dados, né, esses dados são armazenados dentro de uma variável específica, né, para a gente poder utilizar aí posteriormente nos nossos programas, né? E um ponto que eu quero frisar aqui também, né, que toda a entrada que é fornecida pelo usuário, né, vocês vão ver aí, ela é tratada pelo Python como uma string, independente se for valores numéricos, alfanuméricos ou só letras, por exemplo, ele vai tratar tudo como string. Então isso nos leva a um ponto muito importante, muito peculiar, né, que temos que fazer a conversão dos tipos de dados dependendo aí do nosso objetivo do nosso programa. Então, só fazendo um adendo aqui nessa introdução, pessoal, para quem não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo aí que dê uma passada lá, reveja todas as videoaulas que já teve, porque cada aula, uma é complemento da outra. Então, vocês vão ver aí que a gente vai falar, né, de variáveis, vamos falar de conversão dos tipos de dados, alguns operadores, vamos falar de string. Então, é importante ter bem conceituado ali, bem frisado, né, um aprendizado bem legal para poder dar sequência na aula de hoje. Então, só voltando aqui ao tema, então, se nós precisarmos fazer algum cálculo com uma informação que nós solicitarmos ao usuário, nós temos então que de fato já fazer a conversão desse tipo de dados, senão nós teremos aí um resultado não esperado ou até mesmo um valor de erro, tá? Nós vamos ver aqui vários exemplos e vocês vão poder compreender melhor o que eu estou falando. Então, basicamente, qual que é a estrutura da função input? Basicamente, a função input, a princípio, vamos deixar a variável de lado, mas ela entra com o input e na sequência você vai colocar uma mensagem para o usuário. Essa mensagem é aquilo que você quer extrair do usuário. Por exemplo, se você precisar da idade do usuário, você vai digitar aí qual é a sua idade ou insira a sua idade. Quando você precisar saber o nome da pessoa, por favor, insira o seu nome e daí sucessivamente. A função ela se resume nisso basicamente, né? Então é simples. Você chama a função input, abre ali o parênteses para colocar o argumento e o argumento nada mais é do que uma string fazendo o questionamento daquilo que você quer obter do usuário. E eu coloquei um questionamento aqui, né? Tem que ser armazenada uma variável, né? Até coloquei como dentro da estrutura, porque tem. Porque a função input por si só, ela não dá para fazer nada com ela. É simplesmente você vai pedir uma mensagem, o usuário vai fornecer e daí, o que você faz com ela? E quando nós armazenamos aí o valor que o usuário inputou na caixa de texto, ele vai ser armazenado na variável. Então aqui, essa variável, ela recebe o input ele vai abrir uma caixa de texto e o usuário vai ter que imputar ali o valor que você está solicitando através dessa mensagem. Uma vez que ele forneceu esse valor, ele vai ser armazenado nessa variável e posteriormente podemos utilizar aí ao longo dos nossos códigos do nosso programa aí quando necessário. Para exemplificar, eu vou até gerar um input aqui para vocês verem. Então vamos chamar o input e vamos colocar aqui a aspas, pessoal, pode ser simples ou duplas, fica aí a critério de vocês, tá? Então vamos pedir para ele digitar o nome dele. Digite o seu nome, tá? Vamos colocar 2 pontos e um espaço. Quando nós executarmos esse comando, ele pediu aqui digite o seu nome. Esse digite seu nome nada mais é aqui do que o argumento dentro da nossa função input. Então na sequência vamos digitar aqui Lúcio Silva. Então quando dermos o enter, ele vai exibir aqui o Lúcio Silva, o resultado da minha função input. Então nós não conseguimos fazer mais nada com isso. Nós não conseguimos chamar ela em nenhum momento do nosso código, do nosso programa, porque ela simplesmente ela já trouxe esse resultado, né? Então não é isso que a gente quer. A gente queria ver isso aí posteriormente numa chamada de outra linha de comando. Então por isso que eu
eu coloco aqui uma variável, por exemplo, nome, né? Vamos colocar aqui o input, vamos colocar aqui digite o seu nome, 2 pontos, vamos dar um espaço. Vamos colocar outra variável idade, pedindo aí a idade do usuário, input, digite a sua idade, 2 pontos, espaço. Então, se nós executarmos esse comando, vamos colocar ali o nosso nome, primeiramente Lúcio, depois a nossa idade e nada mais acontece, porque esses dados que eu inseri aí, quando foi solicitado, o Lúcio foi inserido, foi atribuído, né, a variável nome e a idade foi atribuída à variável idade. E se quisermos exibirmos essas variáveis, basta dar um print e chamar o nome delas aqui, nome, vírgula, vamos colocar mais um ponto aqui, vírgula, idade. Ponto legal aqui do print, né, onde nós estamos colocando duas variáveis aqui, tem uma aula específica do print explicando exatamente como você pode tratar aqui os argumentos dentro da função print, tá? Então, quem precisar, volta lá, acessa a videoaula, depois volta para cá. E aqui, então, quando executarmos esse comando, eu vou colocar meu nome Lúcio, na sequência 41 anos, e teremos aqui embaixo o resultado, Lúcio, 41 anos. Beleza, pessoal? Agora, conforme dito aqui em cima, eu falei que o Python sempre trata os valores que você inseriria na caixa de texto como string, independente do que você colocar ali. Então vamos dar um exemplo, vamos inserir mais uma célula aqui, deixa eu colocar aqui só para concluir, 41. Vamos colocar mais uma célula aqui, vamos copiar novamente esses comandos, vamos colocar aqui embaixo, e aqui no nome nós vamos usar o type, também tem aulas aí falando do type, então acesse as aulas anteriores, a gente fala do type, que é utilizado aí quando nós precisamos saber aí o tipo de dado que uma variável ela tem, tá? Então vamos executar esse comando. Aqui eu vou dar um exemplo, vou colocar 10, tá? E na minha idade eu vou colocar Lúcio, vou fazer o inverso. Então quando nós teclarmos Enter, ele vai mostrar aqui para mim que tanto o número 10 quanto a string propriamente dita, que é meu nome, ela será do tipo de dados string, tá, pessoal? Então assim, o Python, ele trata tudo como string independente. Então dependendo do que você for aplicar, você vai precisar aí fazer a conversão dos tipos de dados. Agora, pessoal, dando sequência aí na nossa parte da função input, vocês viram que não tem nada de especial ali, digamos assim, nessa primeira fase que eu mostrei para vocês. É simples, é aquilo mesmo. Chama o input, coloca o texto que você quer receber, depois armazena aquele valor dentro de uma variável para uso posterior. Agora nós vamos para o ponto de atenção, né? Sempre que você estiver trabalhando com a função input, onde há necessidade de interação com o usuário, nós temos aí que seguir um processo de validação e sanitização dessa entrada do usuário, para garantir, né, que ele vai atender aquele objetivo do seu programa, aquela expectativa. Vamos supor que você pede para ele digitar um número, né, ele digita aí um texto, uma string. Isso vai gerar problemas no seu código. Então, por isso, nós vamos mostrar aqui um método convencional de você estar fazendo essa conversão. Até recomendo que vocês façam dessa forma no começo e depois, quando você estiver aí em frente a um problema de negócio ou criando uma aplicação, vocês tenham em mente que toda a entrada do usuário deve ser verificada antes de executar o código para não dar problema. Maravilha, então pessoal, então vou dar alguns exemplos aqui para vocês frisarem aí de fato como que faz essa conversão. Então aqui eu coloquei ali, né, nesse momento podemos seguir com o método comumente aplicado, mas para vocês assimilarem o que de fato é a conversão do tipo de dados, volto a lembrar também que tem uma aula específica para conversão dos tipos de dados, então acesse lá para vocês tirarem todas as suas dúvidas, caso tiver alguma dúvida, depois volta para cá. Então vamos criar uma variável chamada valor, que vamos solicitar ao usuário, né, input, digite o valor do produto, 2 pontos, espaço. Depois vamos colocar uma variável chamada quantidade também, vamos pedir aí para o usuário, né, digitar a quantidade, digite a quantidade de produto, tá, 2 pontos. E assim que nós executarmos esse comando, ele vai fazer essa solicitação e o valor será armazenado na variável. Porém, a ideia nossa aqui é fazer o cálculo do valor vezes a quantidade ou vice-versa. Então nós podemos aqui colocar então uma conversão do tipo de dado int aqui logo no início, vamos fechar lá, e aqui também vamos colocar o int. Dessa forma, o valor que o usuário imputar, nós estaremos imediatamente convertendo para um valor inteiro, tá? E depois a gente vai ver quais são os problemas aí que isso pode gerar para você. E na sequência, então, vamos dar um print aqui fazendo essa operação de valor vezes quantidade, aqui o operador de multiplicação. Tem aula no canal também falando de operadores aritméticos. Se nós executarmos esse comando, vamos digitar o valor de um produto
10 e a quantidade vou colocar aqui 3. Então 10 vezes 3, 30. Pô, legal, funcionou bem a minha conversão do tipo de dado, é isso que eu queria, tal, perfeito. Tá, agora eu vou mostrar qual que é o problema, né? Então vamos dizer aí que quando executarmos esse comando aqui nessa primeira caixa, eu digitar um valor de AAA. Quando dermos o Enter para executar esse comando, de cara ele já quebrou o meu código, né? Ele interrompeu a execução do meu código. Digamos que você tenha 20, 30 linhas de comandos aí, ela já parou por aqui, ela já comprometeu o seu programa. E aqui abaixo nós temos o erro que ele gerou, né? Um value error, né? Por que que esse erro acontece? Porque você está tentando converter aqui uma letra AAA em um valor de inteiro, e isso não é possível, o Python não consegue fazer essa transformação e gera esse valor de erro. Então por isso que é muito perigoso, né? Você sempre fazer essa conversão direto ali na atribuição da variável. Então sempre você tem que testar aquilo que o usuário está digitando. E como que nós vamos então de fato fazer para reparar esse problema, né? Então o legal o que seria? Vamos copiar essas variáveis aqui em cima, colar aqui embaixo, é você remover essa conversão aqui direto da variável e depois armazenar ela dentro de um valor. Valor recebe int valor. Legal aí que a variável você pode fazer uma reatribuição. Aqui no caso nós estamos reatribuindo um valor de uma variável a ela mesma. Então nós pega ali o resultado do valor que o usuário digitar através da função input e converteremos aqui para um valor do tipo inteiro. E na sequência a quantidade é a mesma coisa. Vamos converter o tipo de dados quantidade e na sequência nós temos, veja bem pessoal, aqui nós teremos o erro e na sequência a gente finaliza aí mostrando como resolver esse tipo de problema. Então se nós executarmos esse comando, veja bem, se eu colocar um A aqui logo de início, o meu programa ele não deu erro. Essa linha de comando ela foi interpretada, é armazenada dentro da minha variável valor, né, e não me deu nenhum erro. Tá lá, porque depois nós vamos testar essas variáveis. E a mesma coisa aqui, a nossa digite a quantidade do produto. Vamos colocar um 10 e a partir daí ele me deu um erro. E ele mostra aqui a linha onde o erro aconteceu. Ele tentou converter a minha variável do tipo texto, né, a minha AAA, em um valor do tipo inteiro e isso não foi possível, ele dá um erro literal. Como que nós trataríamos, como que nós vamos fazer para resolver esse problema? Vamos copiar aqui novamente esses códigos, vamos colocar aqui embaixo e na sequência vamos então tratar esse erro. Nós vamos usar um comando aqui que é um tema para aulas futuras, mas seria legal já colocar essa sementinha para vocês já ir se familiarizando com esse tema, com esse termo, né? Vamos falar do try except, né? Eu vou fazer uma breve explicação aqui para vocês entenderem e como seria a tratativa aí das suas funções inputs utilizando o try e o except. E ele é extremamente simples, pessoal. Ele é através do try, né? O try, o que ele está falando? Vamos tentar, tente executar essas linhas de baixo. Então as nossas linhas de baixo, ela vai fazer a conversão do meu valor inteiro. Eu estou falando assim através do try, né? Para ele execute esse comando. Se tudo estiver bem, se for sempre digitado um número, maravilha, não teremos problemas. Vamos colocar um print aqui de quantidade vezes valor. Tá, beleza, mas e se o usuário ele digitar um valor de letra ali? Aí que entra o nosso except. E o except ele pede aqui um valor, que é o value error, que é uma exceção aí para tratamento de erro que foi incorporado aí na linguagem de programação do Python. Então, assim, basicamente é muito simples, tá? Depois nós teremos uma aula específica mais aprofundada sobre o try e except, mas aqui já dá para você, né, tendo seus primeiros contatos, vocês vão ver que não é difícil, é bem simples, tá? E para tratar essas exceções. Então, aqui, o que nós estamos falando para o Python, né? Lembrando aí, né, pessoal, que você usa o try except quando você já sabe quais são as possibilidades de erro. Então, aqui, o erro, ele é conhecido, não é um erro desconhecido. A gente sabe que se o usuário digitar qualquer valor diferente de número, ele vai me dar um erro, ele vai dar problemas no meu código. Então, essa é a razão para que nós utilizamos aí esse tratamento de exceção, que é o try e o except. Então, vamos novamente aqui para o nosso código. Eu estou falando para ele, tente executar, né, a conversão da minha variável valor que o usuário inserir aqui no input valor para inteiro, depois faça o mesmo aí, tente converter o valor que o usuário inserir aqui na minha variável quantidade, converta ele para inteiro também e faça a multiplicação, tá? E caso isso gere algum erro, se a pessoa digitar qualquer coisa diferente de número lá, o que nós vamos fazer? Vamos avisar o usuário, né? Vamos falar para ele, ó, é aceitável somente valores numéricos. Então vamos falar para ele também, favor inserir apenas números.
Então aqui, pessoal, essa é uma forma bastante interessante de nós resolvermos esse problema. Então vamos executar esse comando e ver o que acontece. Então primeiramente vamos colocar aqui os valores numéricos. Vamos colocar 10, na sequência vamos colocar 2 e quando dermos Enter, ele realizou essa tentativa do try. Ele fez isso, ele converteu o meu valor de 10 para tipo inteiro, ele converteu o meu valor de quantidade, que eu inputei um número, para tipo quantidade e ao mesmo tempo ele realizou aí essa operação de multiplicação, multiplicando a quantidade vezes valor e me deu o resultado aqui embaixo de 20. Agora vamos fazer a simulação caso nós realizássemos aí a inserção de letras. Por exemplo, vamos colocar aqui A, depois vamos colocar 10 e quando nós teclarmos Enter, ele caiu para a exceção, né? Ele entendeu que isso aqui deu um erro e na sequência ele foi lá para a linha do value error e trouxe aqui um print aceitável, somente valores numéricos. Ele alertou, né, o usuário que se ele inserir valores que não sejam numéricos, vai gerar um erro no programa e ele não vai ser permitido e não será possível aí prosseguir aí com o sistema. Legal, pessoal? Então essa é a aula aí onde finalizamos aí a parte de input. Então volte nas aulas passadas, veja todo o material que foi publicado em aulas anteriores. Cada aula, como eu disse, uma é complemento da outra. Então espero que vocês aproveitem aí, que vocês comecem já a trabalhar com esses tipos de dados, com esses conceitos, para que você tenha aí sucesso nas suas aplicações, nos seus problemas de negócio. Maravilha, então pessoal, então assim finalizamos aí a nossa aula sobre a função input. Nós vimos aí que tem pontos muito importantes e relevantes que temos que ter cuidado aí, principalmente quando estivermos aí resolvendo algum problema de negócio ou criando uma aplicação para terceiros ou qualquer coisa desse tipo, tá bom? Então para você que chegou aqui, peça aquele apoio, né, de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com o máximo de pessoas que puderem e ativar o sininho para que o YouTube sempre te avise quando tiver novos conteúdos. E mais uma vez agradeço aí fortemente o teu tempo precioso, te desejo um grande abraço e até a próxima videoaula.